Bom, nós estamos em Mateus, ainda no capítulo 13, já estamos há 1 ano e 9 meses na sequência de Mateus, que começou no capítulo 1, verso 1, ainda estamos no capítulo 13. E só refrescando a memória, a gente entrou naquele ambiente das parábolas de Jesus, tão lindas e tão maravilhosas, todas elas, começando pela parábola do semeador, que é uma ação do grande semeador, Jesus, é o grande semeador. Todos nós que semeamos a verdadeira semente, o genuíno sêmen divino, como diz Pedro na primeira epístola, a semente divina, o sêmen divino, no coração, ou tentamos alcançar o coração das pessoas, somos apenas imitadores. E temos que ser imitadores do mesmo nível de Jesus, aprendendo com ele também a semear. E aprendendo com ele também que não existe nenhuma mecânica, não existe nenhuma concentração quântica para obrigar as mentes a se abrirem, nos atenderem, como hoje em dia vocês são ensinados pelos charlatães que já utilizaram todos os elementos dos fetichismos e dos enganos e das magias e agora resolveram usar a linguagem quântica para fazer uma nova magia, um novo fetichismo com você. Então, é concentração vibracional para abrir o coração do outro. Aí eu faço isso e reúno, chamo todo mundo com a minha mente. Eu creio em telepatia, creio num monte de coisas. Mas isso aí que estão ensinando a vocês na internet é mais uma fajutice, é mais uma magia que você que resolveu não saber nada de coisa nenhuma e entregar a sua mente para ser guiada por pessoas, na maioria das vezes, completamente mal intencionadas e, como disse Jesus, cegos, guiando outros cegos, caindo todos eles no abismo, é o que muitos de vocês, ou a maioria, infelizmente, tem feito. Eu sinto muito. Mas aqui o grande semeador é Jesus. Eu só tento andar nas mesmas pegadas dele e semeio a mesma semente. Eu não tenho direito de alterar a natureza da semente, fazer engenharia genética para dizer, não, agora tem uma semente adaptada para esse tempo, para essa hora, que é o que está todo mundo fazendo, corrompendo essencialmente o Evangelho de Jesus. Aprenda com ele. E aprenda comigo, que estou falando em nome dele, vivendo há mais de meio século, buscando coerência e raiz na palavra, na consciência e na prática do que ele ensinou. Aí, depois da parábola do semeador, ele a explica para os seus discípulos. Por que que a semente é boa, é a mesma, o semeador é lindo, é maravilhoso, mas o coração humano é sempre surpreendente, é capaz de se fechar. Quem me acompanha, está tudo gravado aí na plataforma do YouTube, à sua disposição para você não perder nada, aprender tudo. Vai fazer uma diferença brutal no seu entendimento, na sua compreensão e mais, sobretudo, na sua maneira de viver, no seu modo de vida. Aí, na sequência, ele fala da parábola do joio, que é uma outra ação divina. É o Senhor quem semeia o joio. E semeia onde? Jesus disse que é de uma extensão terráquea, planetária, civilizatória. Ele semeia essa semente no mundo. Não é entre judeus, nem semitas israelenses, nem entre cristãos protestantes ou católicos. Não. É no mundo. Aonde quer que haja gente.
O Espírito dele, ele próprio, Jesus mesmo, semeia a palavra dele na terra toda. Quer você tenha a boa vontade de levar, quer você tenha a honestidade de ensiná-la como ela é ou não, Deus não depende de você, graças a Deus não depende de mim. Enquanto eu estou aqui tentando ensinar as pessoas mais difíceis de aprender, que são essas que carregam a presunção de saber alguma coisa, são as mais endurecidas, as mais empedernidas, as mais horrorosas. Como foram nos dias dos profetas de Israel, não houve povo mais difícil, e nem há até hoje, de crer na palavra de Deus do que os judeus, do que os israelitas. Em segundo lugar, não há povo mais empedernido, de coração mais empedrado para crer na palavra de Deus do que os cristãos. Tem essa presunção da salvação que se torna uma coisa maligna. Aí eles acham que já sabem tudo, fecham o coração para todas as coisas e andam correndo atrás de doutrinas, moveres, invenções, profecias, adivinhações, promessas, domínio, poder. Vão barganhando com o diabo sem nem saber, transformando pedra em pães, pulando do pináculo do templo para fazerem shows em nome de Deus, buscando socorro de anjos, se curvando diante de principados e potestades, querendo poder político, econômico, financeiro e tudo mais que está diante de nós. O diabo gargalha, dizendo: os séculos são meus, como ele disse a Jesus, tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quiser. E hoje em dia ele dá abundantemente aos crentes, aos pastores, aos sacerdotes, tem dado há muitos séculos e cada vez piora mais. É nojenta essa situação. Pois bem, na parábola do joio a gente aprende que é o próprio Deus quem semeia essa palavra, é o próprio Cristo eterno, que a está semeando agora mesmo no mundo. E também aprende que, concomitantemente com essa semeadura de vida, de bem e de graça, tem o inimigo dele, a quem ele chama de diabolos, que é esse divisor, que é esse enganador, que é esse que faz memes do Evangelho, que é esse que cria mimetismos. Memes vem de mimético, que vem de mimetismo, que vem de imitação, que cria fake news do Evangelho, que cria dissimulação. Tudo isso tem a mesma raiz. E ele bota o joio é um meme do Evangelho. É uma fake news do Evangelho na Terra. É um corruptor. Tem aparência, mas não é. E vai ganhando maiorias entre nós. E nós vimos abundantemente, eu fiquei quase uma semana só falando nessa parábola. Aí depois nós chegamos na parábola da mostarda, que fala sobre como o reino dos céus é discreto. Discreto como Jesus, e não precisa de grandezas anunciadas, não precisa de nenhum tipo de mitomania, de megalomania, de narcisismo, de gritaria, de chamar a atenção, de usar as técnicas do escândalo para ver se todo mundo olha. Não, Jesus não era assim. E o reino dos céus, também chamado de reino de Deus, é exatamente igual ao caráter de Deus em Cristo Jesus. O caráter de Cristo Jesus manifesta qual seja o caráter do reino dos céus, do reino de Deus, e qual deva ser o caráter de todos aqueles que são manifestação frutuosa de Cristo no mundo. Portanto, a parábola da mostarda fala de como isso começa como uma semente pequena, uma hortaliça que vai crescer, a hortaliça, a mostarda negra, lá do Oriente Médio, que vai crescer apenas 1 metro, 1,5 metros, ou 2.
mas que tem ramagens suficientemente fortes para abrigar muitos pássaros pequenos que escolhem fazer nela o seu ninho por causa da sua sombra. Num ambiente desértico, encontram nela o seu refúgio. Jesus está dizendo, o reino dos céus não é marcado por grandezas, mas por crescimentos gradativos, suaves, constantes, paulatinos e pelo resultado acolhedor, pela sombra que oferece, pelo aninhamento que traz e que carrega. Aí a gente chega à parábola do fermento, onde ele fala da pervasividade do reino de Deus, do reino dos céus, da palavra do Evangelho, da manifestação dele, que é semelhante a uma mulher fazedora de bolos, que coloca um pouco de fermento, porque ela sabe que não precisa exagerar, senão não se vai comer um bolo bom, se vai comer apenas fermento, e ao invés de crescer na medida certa, vai solar. Então, ela coloca só a medida apropriada. No reino dos céus não há exagero de nada. Tudo tem que ser feito com propriedade, tem que ser feito com equivalência, tem que ser feito com sabedoria, tem que ser feito com aquela peculiaridade do bom senso, tem que ser feito conforme a receita de Cristo Jesus e do reino de Deus. Aí cresce, e aí pervade, penetra, porque semelhantemente a isso é a analogia que Jesus fez do discípulo quando disse, vós sois o sal da terra. E como eu fiquei aqui uma semana falando do sal da terra, explicando que o sal perde o significado, a menos que ele desapareça, ele tem que se dissolver, ele tem que desaparecer. Porque se ele continuar sal dentro do saleiro, ele empedra. Ou se ele ficar sal no monturo de sal, ele vira uma montanha praticamente empedernida, impenetrável e perde totalmente o sabor. O significado também da vida com Deus, com Jesus, é essa, de nos tornarmos seres dissolvidos no todo da sociedade, dissolvidos no todo civilizatório, dissolvidos no elemento e no ambiente cultural, dissolvido na relação social. Não é para construir torres de 1 quilômetro e botar o nome de Jesus de cima a baixo, essa síndrome de Dubai, de grandeza, de Babel, de zigurates. Isso é para quem precisa de imortalização. Eu, por exemplo, não quero nada com a imortalidade. Eu sou filho da vida eterna. A imortalidade é coisa para quem quer existir como um zumbi contínuo, atravessando os séculos. É vocação para vampiros, é a imortalidade. A minha é para a vida eterna. Ainda que morra, viverá. Então, no Evangelho, não há esse compromisso com as imortalidades, nem com as grandezas, nem com os zigurates, nem com as babés, nem com os prédios de 500 metros, nem de 1 quilômetro. Tudo isso é doideira, loucura dos filhos de Nimrod, dos filhos dos Benai Elohim, dos Nefilins, dos que estão tomados pelo espírito das civilizações pré-diluvianas, que estão glorificando as grandezas dos seus próprios nomes, como Jesus disse que seria nos últimos dias, a gente vê na nossa cara a repetição. Mas o reino dos céus não é assim. Ele é pequeno como uma semente de mostarda que vai crescer e vai criar o acolhimento necessário. E ele também tem a medida certa da receita do fermento, da mulher sensata, que é para não estragar o que você está fazendo. Do contrário, esse bolo não vai ficar gostoso, não vai crescer saboroso. Ele só vai inchar de maneira totalmente dessaborosa, sem nenhum tipo de prazer, como ontem aqui num podcast do Correio Brasiliense e outros jornais, onde eu fui inaugurar o podcast que eles estão fazendo,
Me perguntaram sobre o crescimento dos evangélicos. Falei, você está falando do inchaço? Porque o inchaço vem acontecendo. Já houve uma época em que houve um crescimento. Mas dos anos 90 para cá, o crescimento acabou e só há inchaço. Trágica e paradoxalmente a gente vê o maior crescimento acontecendo naqueles que não aguentam ficar dentro dessa boleira que é só fermento e inchaço e saem pela porta dos fundos, aí começam a se congregar no espírito do reino dos céus, em casa, com mulher, filhos, pai, mãe, amigos, 2 ou 3 em seu nome, pessoas chegando num espírito de união e de bondade, onde ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em ninguém, ninguém é papa de ninguém, ninguém é cardeal de ninguém, ninguém é apóstolo, autoritário de ninguém, ninguém é nada. Todo mundo aprende uns com os outros e todos se voltam para Jesus, o único Senhor, o único pastor, o único mestre, o único guru das nossas vidas e das nossas almas. Foi o que eu disse ontem lá e repito aqui para você. Inchaço não tem nada a ver com crescimento no reino dos céus. Aí Jesus vem e explica a parábola do joio para aqueles discípulos que particularmente perguntaram e disseram, escuta, a gente não entendeu nada. Como é que é esse negócio? Ele explicou, está tudo gravado para quem quiser saber. Aí a gente chegou aqui no capítulo 13, verso 44, quando eu falei do tesouro escondido, que é aquele tesouro no qual o indivíduo tropeça nele, ele acha inconscientemente. Ele vem andando, o tesouro está oculto. E ele também não é um buscador de tesouros. Ele não está atrás, ele não é um bandeirante de tesouros, não. Ele simplesmente tropeça. Ele acha sem procurar. Como eu encontro milhões de pessoas que me dizem, eu ia passando e te encontrei. Quando eu te encontrei, você me apresentou a Jesus e agora eu fiquei assim. Como eu ouvi agora nos últimos 21 dias, em todos os lugares aonde eu fui, para todo lado, nos ambientes menos religiosos desse mundo, aonde o grupo de pessoas vem todas irreligiosas, me amando, dizendo obrigado. A gente não quer nada com religião, mas a gente quer tudo com essa mensagem. Eu te ouço todo dia. Não saio de casa sem te ouvir, eu não durmo sem te ouvir. E a palavra entra em mim, está mudando a minha vida. Eu fui salvo de depressão, de síndrome do pânico, de vontades e de práticas suicidas, de vícios horrorosos, de ódios, de amarguras, de sentimentos mais tenebrosos. Para todo lado, eu dou glória a Deus por esses muitos que tropeçaram no tesouro inconscientemente. Não estavam procurando, como muitos disseram. Eu entrei no YouTube, estava vendo, quando de repente aparece a tua cara. Aí eu olhei, fiquei olhando e falei, esse cara tem um ar diferente. Eu olhei os teus olhos, tinha uma luz doce nos teus olhos, eu vi o teu sorriso. Aí quando eu ouvi a tua voz, eu senti candura. E eu prestei atenção, vi que você estava dizendo coisas graves, importantes, mas havia amor no dizer, havia uma energia que vibrava diferente. Eu fiquei para olhar só um e nunca mais consegui sair. Fui apanhado, achei um tesouro e voltei numa alegria enorme, transbordante de alegria. Abandonei um monte de bobagens e tomei posse dessa graça. Assim é o reino dos céus. Aí a gente chegou aqui no capítulo 13, versos 45 e 46, onde Jesus fala da parábola da pérola. Que o reino dos céus é diferente aqui. Tem a ver com uma pessoa que procura. No primeiro caso, é um achado inconsciente. É um tropeção
de maneira não premeditada, o cara cai de cara na graça do amor de Deus. Não esperava, mas já estava sendo esperado. Não procurava o tesouro, mas o tesouro o esperava. E ele achou e não pôde mais fazer nada a respeito, a não ser dizer, é para isso aqui que eu quero viver. Graças a Deus. Agora aqui não. Tem a ver com aqueles que procuram. Como tem milhões que procuram. No mundo inteiro tem gente procurando as melhores sabedorias, as melhores informações, o melhor modo de vida, a melhor tentativa de se humanizar, a melhor manifestação de comportamento em relação à criação, à natureza, às fontes das águas, aos rios, aos mares, às florestas. Estão procurando, não sabem o nome, não sabem da possibilidade de uma relação pessoal, não sabem que aquilo que procuram quer achá-los, quer abraçá-los, quer acolhê-los, até o dia que eles acham. E é como se diz aqui, nessa parábola da pedra, que é o indivíduo de busca consciente que procura, tendo achado essa pérola de valor maior, como a gente viu outro dia, eu creio que foi em Gana, o achado dos 2 maiores diamantes até agora da face da Terra. Aí a gente viu o presidente de Gana olhando para aquilo ali com a maior gana. Com a maior gana. Pois bem, esse cara aqui acha essa grande pérola de grande valor. E aí ele diz, eu não quero saber de mais nada, vende tudo, troca tudo que ele chamava de meu bem, de precious, antes, e toma posse dessa pérola de grande valor, que é o reino dos céus, que é o reino de Cristo, que é o evangelho de Jesus, que é o ensino da graça de Deus, que ensina a gente a viver, não apenas a existir, mas nos faz o cumprimento do que Ele prometeu. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que come da comida que eu lhe der, das minhas palavras equivalentes à minha carne e ao meu sangue, é a minha carne que é a verdadeira comida, é o meu sangue que é a verdadeira bebida, que aquele que come de mim, da minha palavra, que é o pão da vida, o pão do céu, esse nunca mais terá fome para sempre, nunca mais terá sede para sempre. Ou, como ele mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Agora, não é na academia, não é da doutrinação, não é na religião, não é na catequese, não é nada disso. Isso aí é pegar a simplicidade do que eu estou dizendo aqui e botar em prática. Pratique o evangelho e você vai ver. Foi Jesus que disse isso no Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 14. Foi ele que disse isso. Pratique e você vai ver se é verdade ou não é verdade. Não dá para eu fazer a você demonstrações prévias. Se você quiser a certeza de que isso é verdade, põe em prática. Pela fé. Dê o primeiro, o segundo, o terceiro passo, vá dando, vá andando. Você vai ver o chão crescendo. Você vai ver a força dessa manifestação se tornando concreção existencial, emocional, afetiva e de caráter e comportamental. Você vai ver a metamorfose desabrochando dentro de você, não antes. Porque ele também disse, seguindo a mesma lógica, bem-aventurados os que não viram e creram, porque a gente só vai discernir e compreender a praticidade, a realidade, o significado, a operacionalidade e a objetividade real do Evangelho quando pela fé a gente começa a praticar um passo depois do outro, seguindo em obediência e em entrega. Aí o chão se torna eterno diante dos nossos pés. Nunca antes, mas sempre acontecerá quando a gente dá os passos
da fé, onde a gente encontra a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aí daí a gente chega hoje na parábola da rede. E eu já estou falando aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o tempo. Há algum tempo eu estou falando, mas eu mesmo 30 minutos. Então ainda tenho mais uns 30 a 45 minutos para conversar com você. A gente chega na parábola da rede, que diz assim: o reino dos céus é continuidade, é Jesus numa sequência, a mesma sequência. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. A expressão grega é rede grande, sabe? Rede de arrastão, que não foi inventada outro dia. Ela existe há muitos milênios na civilização humana. Pesca de arrastão já existe há muitos e muitos milênios. E aqui há 2000 anos atrás, Jesus usa uma expressão em aramaico, que depois é traduzida para o grego como rede de arrastão. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede grande de arrastão, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Aí eu já ouvi muita gente dizendo: não, essa agora é a minha vez. É o que eu faço, é o que a minha igreja faz. A gente faz pesca de arrastão. A gente faz e a gente abrange. É por isso que o reino de Deus também tem essa dimensão dessa grandeza. Porque eu não pesco peixe por peixe, relação por relação, vínculo por vínculo. Isso é coisa para gente que pensa pequeno. O cara que já está na evangelização quântica, que vibra, só pesca com rede de arrastão. E aí fica essa confusão que vocês estão assistindo. Porque não tem mais nada pessoal, íntimo, humano, não tem discipulado, não tem aprendizagem, não tem exemplo, não tem prática do amor, não tem cuidado, não tem carinho, não tem nada. Só tem excesso de fermento e só tem esse bolo solado. E só tem essa coisa inchada. Mas quem quer que prove não sente o gosto nem o sabor original do Evangelho do Reino de Deus. E aqui na parábola da rede, tem muita gente que toma isso aqui como pressuposição de que se precisa sempre fazer coisa de extensão absolutamente megalômana para agradar a Deus. A gente não vai ficar confiando que Deus mesmo é que está compartilhando a palavra. Não. Eu sou o principal agente de Deus no mundo. Eu sou o maior protagonista da divulgação da palavra de Deus no mundo, que na maioria das vezes não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, só com a sua catequização conveniente, especialmente aquela que dê acesso ao bolso dos ingênuos, que são enganados e que se transformam em pescaria dos seus domínios e da maldade daqueles que olham para o próximo como objeto de lucro. São essas pessoas abjetas que tomaram conta de tudo. E a maioria tão cego, os que deveriam ver e não enxergam, ouvir e não ouvem, discernir e não discernem, que vão sendo levados sim de roldão por esse arrastão da maldade para todo lado. E a minha alma fica agônica de perceber como a maioria não quer ver. Mesmo você explicando o que eu estou explicando aqui, com toda clareza e objetividade, o Evangelho de Jesus, tem gente dizendo: para, cala a boca, seu herege. Porque, como disse Paulo, os ouvidos deles ficam com comichão. O coração deles está empedrado. A sensorialidade deles está totalmente entupida.
a cognitividade recebeu bloqueios indevassáveis, impenetráveis, e há um véu no entendimento deles. Como Paulo também disse em 2 aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 4. Pois bem, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Note que em momento algum se diz a um grupo de homens lançando uma rede. Ele só diz que o reino dos céus é semelhante a uma rede. Uma rede. É o reino mesmo que é semelhante a uma rede. A rede. Não é a igreja, não é a estratégia de evangelização. Eu já vi essa parábola se transformar em estratégia de evangelização. Eu mesmo já fiz parte. Sim, na melhor e com a melhor das boas intenções, desses arrastões de evangelização que não produzem quase nunca os resultados do tamanho das grandezas aparentes. No final você vai ver o que fica é quase nada, é muito pouco. A qualificação dos encontros 1 a 1, como foi o que Jesus na maior parte das vezes fez, produz frutos duradouros. Mas, sem que isso aqui seja uma estratégia megalômana de evangelização humana e eclesiástica, Jesus diz que o reino de Deus, o reino dos céus, tem o seu próprio manifestar invisível, do seu arrastão geracional, do seu arrastão de tempo, hora, do seu zeitgeist. Quando, às vezes, uma geração inteira de pessoas vai recebendo algo que elas próprias nem estão percebendo. Frequentemente isso acontece até contra a própria igreja, que não enxerga nada. Contra as deliberações. Está todo mundo com a estratégia de pensar que são os grandes protagonistas do reino de Deus na terra e acabam estragando o trabalho livre do Espírito Santo no mundo com os seus protagonismos de gigantismo nefilímico, de evangelização no tapa. Vamos trazer todo mundo assim, do nosso jeito. E nem percebem. Quando chega aquela hora, como eu estou sentindo hoje, disse para minha mulher anteontem, eu sinto que nós chegamos numa hora em que a igreja, chamada igreja, não vai notar. A maioria não vai perceber. Mas nós estamos chegando numa hora em que o arrastão do reino de Deus está passando. Está passando. Não puxado por mãos humanas. Está passando. Como ontem, eu desci de um prédio, como esses dias todos, onde quer que você vá, em qualquer lugar entre pobres, ricos, em classe média de qualquer tipo, você aparece, logo vem aquele monte de gente falar. Todo mundo não é de lugar nenhum, mas todo mundo está encontrando um lugar para o Evangelho nos seus corações. O que é isso? Senão a manifestação desse arrastão invisível, que não depende de mãos de homens, mas de ações de natureza supradimensional, multidimensional, invisível, de agentes diferentes. Como diz o escritor da Epístola aos Hebreus, que anjos, assim chamados, a tradução da palavra significa mensageiro, um levador de cartas, um comunicador de mensagens, mas eles próprios têm espécies diferentes, naturezas diferentes. Assim, deixa eu usar uma terminologia antropomórfica, tem raças diferentes, etnias diferentes, só que no ambiente angelical, espécies diferentes. Eles são mais variados do que os peixes do mar. São chocantemente variados. Somos anjos nas múltiplas camadas e dimensões interdimensionais. E o escritor da Epístola aos Hebreus diz que esses seres
são ministros de Deus em favor. Preste atenção. Desbloqueie a dureza do seu cérebro empedrado e do seu coração endurecido. Diz que esses seres livres, enviados por Deus e não pelos homens, não estão, graças a Deus, sob cabresto de nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum sacerdote, nenhuma pseudo-autoridade religiosa. Graças a Deus, não! São enviados por Deus como agentes em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agindo livremente, agora é na terra inteira. As bombas estão caindo em Gaza, mas eles estão lá também. Os ataques estão acontecendo no sul do Líbano, em profusão, mas eles estão lá também. Estão acontecendo na miséria e na tristeza de quase 3 anos de privações na Ucrânia, mas eles estão lá também. Tanto quanto, apesar do Netanyahu, estão também no território chamado de Israel, no território chamado de Palestina, ou no território da Rússia, ou em qualquer outro território como o do Líbano, tanto faz, estão agindo entre cristãos apesar do cristianismo. Estão agindo entre muçulmanos, eles estão agindo entre judeus, apesar do judaísmo e do sionismo apocalíptico, destrutivo, tenebroso. Estão agindo entre os grupos de origem afro, estão agindo entre indígenas autóctones. Nunca deixaram de agir. Ai da humanidade se Deus dependesse de igreja, de crente, de pastor, de padre, de missionário. Ao contrário, as histórias das missões são as histórias das mutilações, dos genocídios, das destruições. Aqui na América Latina, meu Deus, foram milhões e milhões e milhões de seres humanos mortos e de tesouros saqueados e de maldades praticadas com a cruz na mão esquerda e a espada na mão direita, tudo isso feito miseravelmente em nome de Jesus. Mas aqui Jesus não está falando de nada que dependa de nenhum humano como protagonista. Eu tenho até o privilégio de poder participar, desde que eu tenha a humildade de me saber simplesmente um partícipe por causa da generosidade da graça de Deus, dizendo, vai, mas não atrapalha. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede grande, lançada ao mar do mundo, do planeta, da civilização, e que recolhe peixes de toda espécie. De toda espécie. Olha, de toda espécie. Sem fazer acepção de pessoas, de religiões, de ideologia, de grupos étnicos. Essas suas preferências de torcida maligna e assassinamente organizada, que você segue e que tomou conta odienta e odiosamente do seu coração, não tem nada a ver com Jesus, nem com o Evangelho, nem com o Reino de Deus. Quanto mais você seja assim, mais sozinho, mais sem Deus você está e ficará. Porque o Deus único, vivo e verdadeiro, não faz acepção de pessoas. Ele opera no mundo segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo nenhum sacerdócio especial de nenhuma religião, de nenhum grupo, de nenhuma crença, de nenhum conjunto dogmático, de nenhuma catequese, de nenhuma natureza. Não se ampara em nenhum mestre, não precisa de nenhuma pessoa que chame para si luzes artificiais para iluminar a sua pseudo-grandeza. Ao contrário, esses são os seres da luz negra que atrapalha, não da luz do sol da justiça. O Espírito de Deus está livre hoje no planeta Terra.
E os milhares de agnósticos e de ateus que me assistem estão sentindo um ardor no coração, dizendo: era isso que eu procurava, eu não sabia. E já vão sendo puxados, arrastados pela misericórdia, sem poderem fazer nada a respeito, como outro dia eu ouvi tão lindamente de madrugada, numa conversa com uma das pessoas mais queridas do meu coração hoje em dia, que acolheu o Evangelho há um ano atrás, com toda a força do seu coração, e que me disse: Caio, quando a gente te ouve, de fato, eu que fui criado no oposto, mas quando começa a te ouvir, fica irresistível. Porque o que você anuncia é Jesus. Eu vou e checo e é Jesus, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Pois bem, comigo, você em mim, é Jesus quem está aí vivo. Ele está vivo. A igreja pensa que Jesus depende dele, que ela é a representante de Deus na terra. É mentira. Quem representa Jesus é Jesus. Jesus é o representante do Cristo eterno. Preste atenção. Quem representa Jesus não é a igreja. Jesus é o representante do Cristo eterno. E os discípulos engajados com o Evangelho de Jesus representam as manifestações de Jesus no seio da história. Ponto e pronto. O que passar disso já é perversão do Evangelho. Vem essa rede que está aí invisível, no mundo inteiro, planetariamente, passando para todos os lados. E eu dou testemunho de que em todo o país que eu vou, logo, logo, eu sinto a identificação. A pessoa olha para mim e encontra um enlace. Agora deixa eu usar a palavra quântico. Um enlace quântico, mas de natureza espiritual. Mesmo o espírito que começou a falar nela me habita. A gente faz uma conexão. Embora ela tenha sido catequizada de um outro modo, mas o encontro é inevitável. Porque esse arrastão de Deus vai passando, puxando e recolhendo gente de todas as espécies, sem acepção de pessoas. E quando a rede já está cheia, olha, preste atenção, e quando a rede já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem lá na praia os bons para os cestos da vida, da eternidade. E os ruins, eles jogam fora. Aí, joga fora. Devolve a água. Os bons, eles recolhem para fazerem parte desse rio da vida, desse novo fluxo eterno. Aí você diz: olha aqui o papel da igreja de separar os maus dos bons, como tem alguns seres abjetos fazendo para todo lado. Eles dizem: não, é minha responsabilidade disciplinar. É minha obrigação botar para fora. E vocês aqui do TikTok que está caindo, vão lá pro Instagram que está tudo em pé e lá não cai. Aqui vai cair daqui a 4 minutos. Mas, pois bem, então, eles ficam chamando para si essa prerrogativa. Por isso é que nós separamos os maus dos bons. Como às vezes eu vejo igrejas com cara ainda de igrejas esteticamente agradáveis. Mas não caia na bobagem de falar com aquele pastor que prega uma mensagem que às vezes você ouve, parece até comigo falando. Uma coisa é falar de maneira parecida com o que eu digo, outra coisa é ter bagos, é ter guts, é ter coragem, é ter vontade e decisão de botar a cara para fora e aguentar a paulada, sem medo. Aí o número se reduz a quase nada. Repetir é fácil, difícil é viver com essa coragem que não retroage. Aí você vai, ouve uma coisinha bonitinha ainda numa comunidade que não é tão pervertida, ou que tem pelo menos uma estética agradável,
Aí fala para o líder: olha, eu queria te dizer que eu sou gay, ou que eu sou lésbica, ou que eu sou do grupo chamado LGBTQIA+, ou que eu venho chegando aqui, mas eu tenho vivido como uma garota de programa nos últimos 3 anos. E aí ele não sabia, e como você é bonita, ou é bonito, é charmoso, é charmoso, canta bem, se apresenta bem, tem um bom visual, ele botou você lá na frente, ajudando o louvor, a música, o coral, até o dia em que você desavisadamente procura essa intimidade. Eu estou ouvindo de todo lado, e já ouço há muitos anos, mas ultimamente, em relação a esses grupos, da parede negra, da luz roxa, da musiquinha bonitinha, e todo mundo moderninho, vestidos assim, gostosinhos e gostosinhas, aí fica todo mundo achando que é uma coisa nova. É nova nada. É só fachada, é só farisaísmo de estética. Nada mais do que isso. Aí eu ouço as pessoas virem para mim e dizer: eu falei crendo que o que aquela pessoa pregava com tanta veemência, às vezes eu fechava os olhos, parecia até que eu estava ouvindo você falando. Quando eu falei, ele disse: olha, então daqui para frente você senta lá embaixo, você não tem mais permissão para dirigir louvor, nem para participar, nem para coisa alguma, nem tampouco para orar com aqueles que te procurem. Você só fica em silêncio lá embaixo. E aí eu levei um susto, porque eu pensei que no mínimo o tratamento ia ser diferente. Pensei que iria ser dito a mim: venha que eu vou te ajudar, venha que eu vou dar e facilitar condições para você continuar sem precisar fazer qualquer coisa que te faça mal. Eu pensei que ia ser como Jesus, que entrava na casa dos publicanos, dos pecadores, que comia com eles, bebia com eles, que era acusado de ser amigo deles porque deles era amigo de verdade, e que disse: em verdade eu vos digo aos religiosos que muitos pecadores, publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Mas que nada, é só fachada, bonita, linda, bem arrumada, esteticamente bonitinha, mas é só fachada de farisaísmo externo, infelizmente. Infelizmente. Agora, para mim não é nenhuma surpresa, porque eu sei, eu já vivi de todos os lados desse fenômeno possível. Eu sei quem é para valer e quem é mais ou menos e quem é só fachada mesmo. Mas não dá para confiar nem em quem é só mais ou menos. Tem que ser na base, de fato, no Evangelho, de pega ou larga de vez. Mas não fica fingindo que é uma coisa que você não é. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os pastores e separarão os maus dentre os justos. Deus me livre. Jesus não disse isso, graças a Deus. Deus me livre, aleluia, louvado seja o Senhor. Não! Olha o que ele diz. Assim será no fim de tudo, na consumação da era, na consumação do aeon. Quando chegar esse tempo, que por enquanto ainda não chegou, por isso é que a gente está assistindo a manifestação megalopatizada da Torre de Babel no mundo inteiro e dentro da igreja, e em todos os sistemas, como antes do dilúvio, como Jesus disse: antes que venha o Filho do Homem será como foi nos dias de Noé. Porque eles comiam, bebiam, ninguém prestava atenção em nada, alienados, davam-se em casamento para lá e para cá, tá o mundo torrando, os mares subindo, a desgraça crescendo, pouquíssimos detêm quase toda a riqueza da humanidade, mais da metade estão na mão de 5 pessoas e de conglomerados poderosos, mas ninguém está nem aí, continuam vivendo no inferno, organizando festas no inferno, todo mundo alienado.
e ficam pensando, e dizem e vendem essa história para todo mundo, que eles receberam de Deus uma unção de separação do mal em relação ao vil, que receberam a graça de serem os juízes de Deus do planeta. São todos diabos, vestidos de sacerdotes, de pastores, de ministros, de profetas. São enganadores, são mentirosos, são messias falsos, falsos cristos. Nós estamos vivendo na era das falsificações totais. Aí vem Jesus e diz: assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, seres de outra dimensão. Não são os humanos. Os humanos, preste atenção para mim, não receberam essa prerrogativa. São os chamados alienígenas. São seres de outras dimensões, apelidados na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, de anjos, ou de seres viventes, ou de vigilantes, ou de serafins, ou de querubins e tal. E a nomenclatura bíblica ainda é curta para designar a multidão e a variação dessas espécies todas e as suas aparências indesignáveis e impensáveis. Nem as nossas melhores ficções conseguem chegar perto das aparências que esses entes carregam. Eles são assombrosos. Mas vai chegar o dia, e você que só está preparado para ver aquele anjinho barrigudinho, aquele serafinzinho, todo abobalhadinho, com aquele pintinho por fimose a fazer, aquela bundinha arrebitada, aquela asinha gordinha, aquela asinha gordinha, ou então aqueles anjos que parecem deuses gregos e não sei o quê, vai levar um susto horroroso. Ou esses anjos de oração, reunião de oração pentecostal, que tem todos a mesma cara, chegam todos com uma salva de prata e maçãs de ouro na mão. É sempre a mesma recorrência, repetição. Vocês vão levar um susto. Quando essa manifestação acontecer, não vai ter nenhuma semelhança com nada do que vocês jamais sonharam em imaginar. Aí vai ser chocante, como Ezequiel, que quando viu um tipo de anjo, veja lá em Ezequiel, Velho Testamento, no capítulo 10, 1 e também no capítulo 10. Leia! Leia! E você vai ver como são seres totalmente fora de qualquer padrão de pressuposição de engenharia genética de qualquer natureza. São tão assustadores nos aparatos que têm. Alguns desses aparatos são aparatos de natureza orgânica. Eles parecem ser minerais, parecem ser feitos de uma natureza que a gente olha com a nossa limitação e diz, parecia bronze fundido, parecia isso, parecia aquilo, mas eles têm vida própria. E tem outros que estão dentro deles, saem deles, andam à volta deles, giram em torno deles, tão assustadores que Ezequiel disse que viu e caiu morto, de pavor diante do que viu. Então vocês estão brincando de visão celestial. E os que ensinam vocês são os paspalhões que só impressionam vocês porque vocês são completamente alienados de tudo. Mas virão então nesses dias esses seres chamados de anjos, essas criaturas multidimensionais, e separarão os maus dentre os justos. Eles receberão do Pai que está nos céus essa prerrogativa, porque receberão dele e têm recebido dele a capacidade de enxergar coisas que nós humanos não enxergamos, de visualizar o que nós não visualizamos, de discernir certas coisas que nós não discernimos. Receberam os aparatos constitutivos, cognitivos, usando uma terminologia humana para aplicar a seres de uma outra dimensão, cuja inteligência é diferente da nossa, cuja percepção de natureza intuitiva é totalmente mais profunda que a nossa,
cuja psicologia transforma a nossa em algo em estado pedroso e pedrado. São seres muito mais evoluídos e preparados para esse dia e para essa hora, virão e separarão. Não sou eu que recebi essa prerrogativa, muito menos o bandido que se diz pastor, bispo, apóstolo, cardeal, ou seja lá o que seja, o apelido que ele a si próprio atribua como titulação, tudo mentira. Nenhum deles tem esse poder. Não aceite, como Paulo diz, ser julgado, como ele diz, por nenhum de vós, tanto quanto não me deixo julgar por homem nenhum, porque quem me julga é o Senhor, e é diante dele que eu ando com o coração limpo, servindo a Deus com boa consciência, diante de Deus, dos homens, de principados, de potestades e de todas as manifestações de poderes. Sim, esses outros seres, farão essa separação, que é a primeira palavra, separarão. E aí diz, e os lançarão na fornalha da extinção. Aquela fornalha que aparece lá no Apocalipse depois, onde são jogados nela o falso profeta, que é o representante arquetípico de todo o engano religioso praticado em nome de Deus contra a alma humana, na civilização humana, do primeiro humano ou da primeira consciência terráquea até a última. O falso profeta era jogado ali, o diabo, o diabolos, o semeador do joio, o que vem para criar divisão, confusão, loucura, polarização, ódio, inimizade, está presente para todo lado entre nós. E serão jogados todos esses outros. Aí você diz no lago, graças a Deus por aquele lago descrito lá no Apocalipse, mencionado várias vezes por Jesus. Serão jogados todos esses nessa fornalha acesa. Lá no Apocalipse é o lago. E ali haverá choro e ranger de dentes. E são todos os que tiveram a chance de se arrepender e trocaram o arrependimento pela dureza de coração. Viram, mas preferiram tornar o rosto em outra direção. Ouviram, mas preferiram bloquear toda a cognição. Como eu já ouvi gente dizendo, o que você diz aparentemente é verdade sobre Jesus. Ouvi aqui nessa casa ali, uma saleta que tem ali. Aparentemente é verdade sobre Jesus e sobre esse amor de Deus, mas eu escolhi viver para odiar. E estou indo embora, e nunca me procure, porque eu sou filha do ódio. Meu Deus, eu olhei, vi que não era uma possessão demoníaca. Era uma mulher que tinha escolhido ser um diabo. Depois de muito tempo eu encontrei com ela aqui em Brasília, num lugar bem conhecido. E eu vi a mesma chamejância horrorosa nos olhos dela, carregada de ódio. Se ela pudesse, ela me consumiria, me devoraria de ódio. Mesmo tendo dito, o que você diz é amor de Deus, mas eu escolhi ser filha do ódio. Parece chocante, né? Mas tem muita gente assim. Gente inconversível.